bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estaremos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas, das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados, também das 20h30 às 21 horas. Para nos assistir em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. Estamos aqui com o professor Helg Pantzer, que voltará a nos falar sobre radiestesia. O tema de hoje são os instrumentos utilizados pelos radiestesistas. Professor Helg, qual o primeiro instrumento que o senhor vai trazer para a gente? Diferentemente da maioria dos radiestesistas, eu vou apresentar em primeiro lugar a forquilha. Bem, o senhor trouxe algumas imagens para a gente. Então vamos começar a dar uma olhada nas imagens? Sim. A primeira imagem que dá para ver ali é uma forquilha metálica, que é um aperfeiçoamento que ocorreu durante os séculos, né? Porque antigamente se usava normalmente a forquilha de galho de árvore. A mais comum era de pessegueiro. E se nós olharmos aqui para esta imagem, nós veremos uma forquilha de madeira, né? Que pode ser de qualquer madeira, né? Pode ser de goiabeira, pode ser de pessegueiro, pode ser de outra árvore que forme uma forquilha. Se nós olharmos para essa próxima imagem, nós veremos uma pessoa usando uma forquilha justamente para detectar as radiações desequilibradas que vêm do subsolo e que atingem essa árvore, que está com uma série de formações espessas, assim, parecem cancerígenas, né? E que as árvores e as plantas, as pessoas, podem ter justamente estando expostas a radiações provenientes principalmente do subsolo. O senhor tem uma nova imagem ali sobre a forquilha sendo usada antigamente, né? Sim. Tenho aqui uma imagem, duas aliás. A primeira imagem é de um forquilheiro de antes da Idade Média, né, que usa a forquilha justamente para detectar principalmente água e também outras coisas no subsolo. Não custa lembrar que 70% de todos os poços superficiais que não sejam de águas profundas foram descobertas por radiestesistas, principalmente usando a forquilha. Mas também existem registros históricos de muitas minas de ferro, de ouro, de prata, de carvão e de outros minerais que foram localizadas por radiestesistas. E, curiosamente, hoje, no nosso século, quando Cuba deixou de receber petróleo da União Soviética, que quebrou, eles então foram procurar fórmulas de achar petróleo e se valeram de radiestesistas. E esses radiestesistas localizaram diversos locais onde havia petróleo e eles perfuraram e efetivamente localizaram este mineral. E o que aconteceu foi que eles economizaram muito dinheiro, porque não tinham dinheiro para fazer as prospecções normais, e hoje, não que sejam autossuficientes, mas conseguem abastecer uma boa parte das suas necessidades com esse petróleo achado por radiestesistas. A trena, ela tem alguma função numa medição radiestésica? Quando se trabalha, por exemplo, num terreno e se procura verificar os locais menos indicados para uma construção, normalmente são fendas em rochas onde a água escorre e a água em movimento produz um halo que é extremamente prejudicial, porque ele suga energia. Então, se consegue detectar esses pontos. Em todos os lugares onde existe água subterrânea em movimento, a tendência é sugar energia das pessoas. A pessoa, em condições normais, vive num ambiente saudável quando ele vibra entre 6 e 7 mil angstrom. Nesses locais,
a frequência é muito mais baixa, vibra a 4.000, 5.000, mesmo 2.000 angstrom, e isso suga a energia da pessoa e ela fica fragilizada, o que facilita a instalação de enfermidades. O senhor trouxe para a gente alguns instrumentos radiestésicos que estão aqui na mesa, né? Será que nós poderíamos, então, pegar a forquilha para mostrar como é que ela funciona? Sim, poderemos fazer. Eu vou pegar a forquilha aqui e vou mostrar. Isso aqui é uma forquilha de metal, né? E ela é hoje bastante utilizada. Existem centenas de modelos, tem de plástico, tem de metal, tem de madeira, tem de uma série de substâncias. Mas eu vou mostrar hoje a de metal que faz os mesmos trabalhos que qualquer outra. Eu só vou mostrar primeiro como se segura. A gente deve pegar a forquilha assim e assim, né? E passar por cima dos locais, né? E ela vai detectar onde existem pontos de desequilíbrio. Eu estou simulando agora, porque não é o fato, né? Por exemplo, eu estaria em tese procurando um local que vibra numa frequência abaixo de 5.000 angstrom. Então, ou 6.000 angstrom, dependendo do caso. Eu passando por cima, a forquilha, não é a forquilha que detecta, é o meu corpo. Sim. Depende do radiestesista, porque as pessoas têm que ser extremamente sensíveis para detectar essas coisas através da forquilha, que é um instrumento muito confiável. Mais ou menos entre 100 pessoas, 2 têm bastante sensibilidade para localizarem pontos de desequilíbrio. E se eu passar por cima de um ponto de desequilíbrio, como eu sou bastante sensível, ela, quando chegar naquele local, ela vai se movimentar. Não é a forquilha que se movimenta. O meu sistema nervoso aciona os músculos da mão e faz com que a forquilha se movimente. Então, a tendência é ela se movimentar ou para cima ou para baixo, né? Dependendo do caso. Estou simulando aqui um movimento, né? A forquilha se movimentando para cima. Se eu passar por cima do ponto, já tiver passado por cima do ponto, a tendência dela é voltar para a posição normal. Então, ela está se movimentando agora para cima, porque eu estou em cima de um ponto, né? Normalmente, são cursos d'água subterrâneos que se movimentam em contato com o silício. Por exemplo, a água subterrânea passa por uma rocha, né? Uma fenda na rocha. A maioria das rochas tem fendas que seguem retas ou com algumas curvas por centenas de metros. E nesses locais, então, a forquilha acusa. Quem acusa, na verdade, sou eu. O meu corpo, os meus músculos, se movimentam nessa direção, fazendo com que a forquilha se movimente. A forquilha só manifesta essa identificação. A forquilha nada mais é do que uma antena, né? Ela multiplica o efeito, né, que eu estou sentindo nesse momento. Então, ela serve para detectar água, para detectar outras substâncias no subsolo, por exemplo, fendas ocas, que também são prejudiciais à saúde pela ionização que produzem, minerais de diversos tipos e uma série de outras coisas que são importantes e que permitem localizar pontos e locais que são prejudiciais para a saúde humana. Então, na verdade, pode colocar o instrumento aqui. Na verdade, a forquilha ela vai subir ou descer de acordo com a convenção do radiestesista. Indiferente. O fato dela se movimentar significa que existe um desequilíbrio naquela área. Exatamente. Em radiestesia existem convenções, né, para todos os instrumentos. E hoje isso já praticamente se universalizou, mas nada impede que eu queira fazer uma convenção diferente da maioria, né? O que se reivindica hoje é que a radiestesia seja efetivamente aceita pela academia,
Tanto assim que a Unisul já tem uma cadeira dessa matéria, a Estácio de Sá, num curso de naturopatia, que é um curso de formação, também ministra a cadeira de radiestesia. É importante que isso seja difundido para evitar que se faça conclusões erradas e que se use isso de forma desonesta, né? Porque nós temos milhares de pessoas que fizeram o curso de fim de semana e são charlatães, né? E isso tem que ser expurgado para tirar as crenças, os sonhos, as coisas que não têm nada a ver com a realidade, sejam separadas do que efetivamente existe. O radiestesista tem que treinar bastante para identificar essa sensibilidade e saber exatamente os pontos que estão em desequilíbrio real. Por isso a importância de praticar, no caso. Sim. Deve-se dizer que, em primeiro lugar, existem pessoas altamente sensíveis, que não perdem essa capacidade durante toda a vida. E existem outras pessoas que, com muito treinamento, também conseguem chegar lá. Agora, o que eu queria dizer é que a maioria das crianças pequenas é altamente sensível. Se você coloca uma criança pequena no local contaminado, ela se mexe na cama, ela se vira, ela procura achar um lugar equilibrado. E muitas vezes fica doente porque os pais, não sabendo o que é isso, né, a deixam numa cama, num lugar bastante desequilibrado e cujas frequências não são compatíveis com a saúde humana, e a criança não acha um lugar aí, dorme mal, ou quer vir sempre para a cama dos pais, ou quer vir para um outro lugar. Então, frequentemente, isso tem relação com desequilíbrios no subsolo ou então no próprio ambiente. E eu tenho ajudado muita gente nesse sentido já de resolver esse problema. Bom, o outro instrumento que nós temos é o Dual Rode, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Dual Rode? Bom, o Dual Rode, que também é conhecido como as varetas em L, podem ser varetas sem nada, né? É simplesmente um fio de metal que se dobra, né? Que pode ser usado, como também se fabrica de aros de bicicleta que são dobrados e trabalham dentro de uma base, né? Se nós olharmos para essa segunda imagem que vai aparecer agora, nós veremos que existem múltiplos modelos utilizados para esse tipo de trabalho. Também na imagem seguinte, né, onde existe um punho mais forte para segurar com mais cuidado, né? O Dual Rode se movimenta também da mesma maneira como a forquilha, né? Ele depende da capacidade das pessoas de usá-lo. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos para mostrar os instrumentos do Dual Rode. Desde 2005, mais de 7.000 km² da região amazônica foram devastados. As capivaras estão sofrendo com desmatamento no estado do Mato Grosso desde 2010. Caçadores japoneses já mataram mais de 70% da quantidade de baleias no continente asiático. E se fosse ao contrário? Estamos de volta falando sobre os instrumentos radiestésicos. Lembrando que para dúvidas e sugestões, escreva para programa ideiasemmovimento@gmail.com e para ter acesso a todos os programas, www.portalcontec.com.br. Professor Helg,
Nós estávamos falando sobre o Dual Hold, já mostramos as imagens e agora vamos mostrar como é que os instrumentos funcionam, correto? Exatamente. Então eu vou lhe passar aqui o primeiro. Bom, o Dual Hold também é conhecido como varetas em L, né? São varetas que são dobradas aqui nesse ponto, né? E aqui a coisa funciona exatamente da mesma maneira como com a forquilha. Só as pessoas têm que ter as convenções corretas para que possam usá-las, né? O inconsciente, depois que as convenções estão gravadas no inconsciente, ele vai fazer com que as coisas funcionem corretamente. Então, se eu caminho e pergunto ao Dual Hold se este ambiente está equilibrado, as varetas não se mexem. A tendência é elas continuarem exatamente nessa posição. Eu posso passar por todo o ambiente. Se neste ambiente existir um desequilíbrio, eu pergunto para o Dual Hold, existe água subterrânea? Ou se existir água subterrânea, me indique. E você deve evitar usar o seu raciocínio, deixe simplesmente seu inconsciente agir. Porque se você pensar que deve usar o seu consciente, vai fazer errado. Agora eu estou passando, por exemplo, em cima de um local desequilibrado e o Dual Hold tende a se fechar. Agora, se eu sair do local desequilibrado, ele volta à posição normal. Agora, digamos que eu estou passando por um curso d'água subterrâneo, digamos que seja uma fenda numa rocha que desça uma montanha. Então, eu passo por cima da fenda e ele vai fechar. Agora, se eu quiser saber em que direção a água flui, eu, por exemplo, eu estou em cima da fenda e procuro descobrir em que direção a água flui. E eu posso ir para cima dele com o Dual Hold e o Dual Hold vai sinalizar a água flui nessa direção. Né? Interessante. Ou nessa direção, se for o caso. Isso dá para detectar perfeitamente. Também se deve tomar alguns cuidados, porque se eu estiver próximo a uma parede, essa parede pode influenciar o resultado, né? Se existir uma canalização na parede, outra coisa qualquer, isso pode influenciar o resultado. E pode, de repente, não ter nada no subsolo, mas ter alguma coisa na parede e ela sinaliza, né? Então, existe uma série de cuidados que se deve tomar. E o Dual Hold, ele também serve para detectar eletromagnetismo, serve para detectar poluições de outras naturezas, né? E como, por exemplo, um ambiente fortemente contaminado por outros problemas, gases tóxicos ou substâncias dessa natureza, ele também pode ser utilizado. Bom, temos mais um modelo, né? Esse segundo modelo aqui, nós usamos no CAPC, que é o Centro de Atendimento de Pacientes do Câncer, que é uma entidade espírita que funciona no sul da ilha, e que nós verificamos com os parentes que vinham buscar os seus pacientes, cumpre mencionar que cerca de 80% das pessoas apresentam melhoras depois de ficarem uma semana lá. E nós medimos as pessoas de acordo com os graus de desequilíbrio que elas apresentavam, e geralmente as pessoas quando chegavam estavam num grau muito elevado. Depois delas passarem por uma imposição de mãos, por um determinado tipo de água fluidificada, e saíam do ambiente, a forquilha, aliás, o Dual Hold se abria e ficava mais ou menos no ponto 1 ou até assim. Quer dizer, as pessoas saíam de lá muito melhor do que entraram. Então, isso os parentes dos pacientes, né? Não os próprios pacientes com os quais nós não conseguimos fazer medição. E cumpre lembrar que esse ambiente é altamente contaminado lá. E eles, com a mentalização e com outros procedimentos, conseguem equilibrá-lo. Então, esta aqui é uma forquilha de tamanho menor. Dual Hold. Né? Aliás, desculpe. Dual Hold. Este é um Dual Hold de tamanho menor, que serve para
detectar uma série de coisas, como, por exemplo, o campo energético das pessoas. Bom, agora nós temos o pai de todos aqui. Este aqui é o pai de todos. Quando se trabalha em ambientes externos, às vezes existe muito vento, outras coisas quaisquer, e que atrapalham uma boa medição. Então, nesse caso, se usa um Dual-Roth tamanho família, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, justamente para evitar que o vento e outras coisas atrapalhem o seu bom funcionamento. Então, este aqui é muito grande, ele é fabricado em São Paulo e dá para encolher, inclusive, e nós fizemos algumas verificações em empresas, em solos de indústrias e coisas do gênero, na parte externa, justamente para verificar com mais precisão o que lá ocorria. E cumpre citar que para todos esses tipos de medição é importante que se tenha junto uma trena justamente para localizar os pontos, né, e chamar a atenção depois das pessoas para que evitem instalar certos tipos de equipamentos. Por exemplo, um computador é muito sensível a essas áreas, né? Quando o ambiente está muito contaminado, ele queima com muito mais facilidade, e eu tenho diversos casos em que só deslocando o equipamento ele começou a funcionar melhor. Os Dual-Roths, independente do modelo, a convenção é a mesma, de se cruzarem quando identificam pontos de desequilíbrio. Evidentemente que existe uma série de outros movimentos que são feitos pelo Dual-Roth, mas que seria muito complicado explicar aqui, porque depende de outros fatores e isso delongaria em demasia a explicação, né? O Dual-Roth, o senhor falou sobre as paredes, a possibilidade de correr água nas paredes. Existe também uma coisa chamada memória das paredes, que o Dual-Roth consegue identificar. O que seria isso? Bom, nós sabemos hoje que eu posso gravar num disco de vinil uma música, um som e outras coisas, né? Quem começou foi o Thomas Alva Edison, né, que gravou num cilindro redondo, né? Foi o primeiro que conseguiu gravar o som, né? Depois se usou disco de vinil e se usa uma série de outras coisas em tudo quanto é lugar. As paredes também têm uma capacidade de fixarem certas coisas muito marcantes. Então, em ambientes onde houve homicídios, em ambientes onde houve muita briga, em ambientes onde houve coisas muito desagradáveis, isso de alguma forma fica retido, né? Pelo teto, pelas paredes, pelo ambiente. E para isso se usa tanto o Dual-Roth como a forquilha, como também o pêndulo nesse caso, né? E se consegue detectar se o ambiente está muito contaminado por alguma coisa dessa natureza. E também existem formas de desimpregnar a parede, né, e o ambiente para torná-lo novamente mais equilibrado, né? Como assim, que formas de desimpregnar? Existem pessoas que são especializadas nisso, que trabalham especificamente com isso, né? Uma das formas que se utiliza é preparar um chá de algumas substâncias, né? E passar um pano úmido para fazer aflorar essas memórias, e em seguida se passa outro pano úmido e este pano deve conter sal grosso, né? Ele é diluído em água, se passa como terceira coisa novamente um outro pano só com água para tirar o sal da parede, né? O sal tem uma capacidade muito interessante, porque como ele vibra a uma frequência de 10.000 angstroms, né, e essas vibrações, essas frequências desequilibradas vibram a 2.000, 3.000 angstroms, então ele absorve isso como se fosse um mata-borrão, né? Tanto assim que existem fotos Kirlian de pessoas que estiveram em ambientes muito ionizados e aparece como se tivesse uns cachos de uva pendurados na pele, né? E
esses cachos de uva vibram em frequências mais baixas. E aí se toma um banho de sal grosso, que a maioria das religiões apregou e fala que isso é importante, e nunca se sabia o porquê disso, né? E se você passar esse sal grosso no seu corpo, retira todas essas coisas que se fixaram nele e o deixa novamente vibrando numa frequência saudável, né? Agora, isto também pode ser feito de outras maneiras, através de defumações, através de uma série de outros procedimentos, né? Tanto assim que as religiões de todos os credos, os cristãos, os budistas, os muçulmanos e outras religiões, usam o incenso, né? O incenso para que serve? É justamente para reequilibrar o ambiente, que está contaminado com frequências decorrentes de maus pensamentos, de angústias, de sentimentos, né? Essas frequências são cargas negativas? Bom, há quem as defina assim, né? É muito complicado a gente dizer o que é negativo e o que é positivo, né? Porque algumas cargas magnéticas negativas, por exemplo, são importantes para que o sangue flua corretamente pelos nossos vasos, né? Se eles estiverem com carga positiva, a parte interna do vaso, o sangue gruda nele, ou as gorduras grudam nos vasos, né? Então, esse termo negativo e positivo não pode definir especificamente bom ou ruim, né? Eu prefiro usar a palavra prejudiciais, porque aí a gente diz exatamente do que se trata, né? Essa fumaça, ela vai equilibrar, ela vai ionizar o ambiente? Como é que se... Ela vai tirar as ionizações prejudiciais, né? E deixa o ambiente mais equilibrado. E quando se faz uma defumação, por exemplo, é sempre recomendável abrir todas as gavetas, porque as gavetas fechadas, às vezes há anos, né, continuam produzindo íons desequilibrados, né? A mesma coisa acontece também em ambientes altamente fechados. Por exemplo, muitas vezes se faz um prédio e embaixo fica um espaço oco que é fechado com tijolos ou com concreto e não existe a mínima possibilidade de o ar circular nesse ambiente. Isso produz uma ionização altamente prejudicial, fazendo mal para as pessoas. Professor Helg, nós vamos voltar no próximo programa para falar sobre os outros instrumentos radiestésicos. Por hoje ficamos por aqui. Para quem tiver a vontade de nos mandar uma pergunta, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Para ter acesso a todos os programas, www.portalcontec.com.br. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, das 20h30 às 21h. Lembrando que a reprise é aos sábados no mesmo horário. Obrigada!